Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais um vídeo e hoje eu vim aqui contar para você lá atrás quais foram os motivos que me trouxeram para a informática, as minhas aspirações, quais foram as dúvidas que eu tive, quais foram os desafios que eu enfrentei ao longo de toda a minha jornada e hoje já há 25 anos trabalhando com informática, já com uma bagagem muito extensa, não só na área do conhecimento, mas também nas experiências de vida, porque isso é uma decisão, né? A gente fazer uma transição de carreira, aprender uma nova profissão, e é desafiador, porque a gente sai da nossa zona de conforto. E aqui, enquanto você chegou no notebook do zero, a nossa ideia é justamente trazer toda essa nossa experiência de muitos anos nessa área de tecnologia para você que não sabe absolutamente nada, do zero mesmo, você pode começar a aprender a mexer com notebooks assim como nós começamos lá atrás. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir sua ajuda. Se você gosta de conteúdos assim, dessa área de informática, de tecnologia, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, porque isso vai ajudando, né, a gente trazer cada vez mais informações preciosas aí para você que quer conhecer essa área de tecnologia. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar com você. Quero começar a mexer com notebook, né? Lá atrás, quando eu comecei, obviamente, não tinha, a gente nem sonhava, né, assim, que ia vir um aparelho tão moderno, tão topíssimo que é o notebook hoje, que facilita a nossa vida de uma dimensão muito grande. A gente sabe que o celular é muito bacana, né? O celular é uma ferramenta que criou-se um domínio muito grande e é um terceiro braço nosso, né? A gente praticamente não fica sem celular o tempo todo. Muitas vezes a gente, às vezes, até desenvolveu vícios ou super dependência do celular para ligar, para se conectar à internet, para a gente poder gravar os nossos conteúdos, estudar. Não importa o uso que você faça dele. Mas lá atrás a gente não imaginou né, que ia ser nessa pegada, da mesma forma que a gente não imaginou que o notebook também seria uma ferramenta tão importante quanto é hoje. Quando nós começamos, lá, assim, era praticamente computador, né? A gente conta essa história. Quando a gente chegou lá, tudo era mato. O computador era uma coisa, nossa, de outro mundo. Ninguém conhecia. Tava vindo internet, estava se desenvolvendo. E foi surgindo, né? A gente foi começando a ter pessoas ao nosso redor que tinham contato com tecnologia. A minha irmã, por exemplo, né, ela foi trabalhar. Ela tinha feito um curso na área de informática industrial, ela foi trabalhar montando caixa eletrônico, então tinha acesso, né, à tecnologia. Eu já via um tio meu mexendo com a parte eletrônica, consertando aquelas TV de tubo, trocando transistor, resistor, válvula. A curiosidade, né, por desmontar as coisas antes mesmo do computador, os eletrodomésticos, a gente fazer esses pequenos reparos, então já nascia, né, para nós naquele âmbito, essa curiosidade da tecnologia. Talvez possa não ter sido o seu caso, né? Você entrou por algum contato de algum conhecido, você foi criando, né, essa conexão com os dispositivos, com o reparo ao meio do caminho. Ou pode ser que você não tenha contato nenhum com tecnologia, ou nunca teve antes com esse mundo dos reparos, mas está começando agora a despertar essa curiosidade e quer começar. E em específico aqui eu te ajudo a começar com um notebook do absoluto zero. Isso mesmo, do absoluto zero. Você não precisa saber nada. Que aqui você vai ter 3 caminhos que você pode seguir. O primeiro deles, trabalhar como hobby. Pô, eu gosto dessa área de tecnologia. Eu quero consertar o meu equipamento, fazer as minhas manutenções, fazer minhas revisões mais básicas. Então esse é um caminho que você pode seguir. Um outro caminho que eu posso seguir, que é um caminho um pouco já mais pensando no lado profissional, é pegar e escolher trabalhar com manutenção, prestar serviços, mas de forma particular. Eu começo a formatar o computador do meu amigo, fazer uma limpeza ali para uma pessoa que me indicou, para outra, aí um amigo, um primo, uma tia, um parente, começo a aprender um pouco mais, entender e começo a tirar uma renda extra dali. E quiçá, se eu quiser evoluir mais ainda para o terceiro ponto, eu posso montar a minha assistência técnica e começar a faturar bem mais alto. Hoje eu tenho esses 3 caminhos, né, que eu entrego aqui para vocês, você pode escolher qualquer um deles e tá tudo bem.
ou você ser um hobby para mexer nas suas próprias manutenções, um técnico particular para fazer atendimentos residenciais, consertar na sua própria casa e, quiçá, montar a sua assistência pensando no tanto que você gostaria de monetizar. Vamos lá atrás lá. Por que eu comecei a mexer com informática? Como eu contei para vocês, a gente já tinha esse contato com informática. A tecnologia já estava um pouco presente nas nossas vidas, a parte do eletrônico, o conserto. Mas não nasceu daí a vontade de montar o nosso próprio negócio. Por quê? A gente começou naquele desejo, tivemos o nosso primeiro computador, internet de escada, era aquela beleza, né? Você jogava o CDzinho lá do UAOL, ficava aquela linha de scan, era uma loucura, a gente ficava as madrugadas na internet, né? Caçando internet, ainda era muito lento, pô, era 56K, nossa, era um paraíso, MSN, então aquelas conexões, na época nem era tanto MSN, né? A gente tinha um Mirk, que era um bate-papo, um chat mais robusto, digamos assim. E daí, né, foi se despertando esse interesse cada vez mais e a gente vai aprendendo a instalar um programinha, instalar uma ferramenta. Aí até que chega um momento que, pô, o computador começou a dar problema. Aí a gente começou ali, né, a ter aquele tato com a manutenção, formatar, fazer uma instalação, mas era muito complexo. Era muito complexo na época. Hoje é mais fácil, mas porém não é tão simples quanto parece, porque a pessoa acha que é, coloquei um pendrive lá, vou formatar. Tá tudo bem, acha que é assim. Não é assim. Porque quando eu vou lá e coloco um pendrive, tem várias nuances hoje, instala driver, correção, então tem uma série de fatores que eu tenho que fazer para corrigir, para mim ter uma boa instalação. Não adianta eu achar que é receita de bolo, não existe receita de bolo para nada. E voltando nesse despertar que a gente teve com relação a aprender sobre tecnologia, a gente começou a ver os nossos amigos, né, pessoas próximas, montando, na época, Lan House. Então, um amigo ia lá próximo à nossa casa, tinha um amigo nosso que montou uma Lan House, depois outro montou, e eles não tinham esse domínio da manutenção dos computadores. Formatar, configurar a rede, fazer a organização, e a gente sempre estava ali por perto. A gente já tinha aquela noção, entendimento, então a gente começava a ajudar, dar um help aqui, dar um help ali. E dali despertou aquela vontade de falar, poxa, olha só, um mercado que tecnologia é indispensável na vida das pessoas hoje. O computador estava presente lá atrás, há 20 anos atrás, praticamente, a época de Lan House, e está presente até hoje. Só que ele evoluiu a forma, né? A gente tem o celular, como eu disse, que já é um terceiro membro. A gente tem o computador ainda, eu mesmo uso computador, sei de muitas pessoas que usam, e tem o notebook, que é uma ferramenta portátil, que é mais prático ainda, para que eu possa manusear, carregar de um lugar para o outro, ele faz a mesma função. E dali a gente começou a ver essa necessidade por manutenção, porque as pessoas têm necessidade de uso. E isso nada mudou hoje em dia, pelo contrário, aumentou-se a necessidade por tecnologia e aumentou-se a necessidade por manutenção e por bons profissionais, porque não tem gente boa para mexer com tecnologia hoje. A galera que mexe muito aleatório, ou o cara começa a mexer, acha que faz uma formatação lá no pendrive, já tá o bicho pegando. Então, a gente vai chegar nesse tema, mas vamos contar um pouquinho, vou continuar contando aqui um pouquinho mais, né, dessa aspiração, como a gente entendeu esse movimento. E nessa jornada, né, de fazer essas manutenções, essas correções para os amigos, surgiu a oportunidade da gente pensar num formato e montar a nossa própria Lan House. Por que não? A gente já sabia mexer com o computador. A gente já tinha o domínio domínio assim, né? A gente entendia de formatação, montagem, desmontar, a gente foi aprendendo, aí foi despertando cada vez mais a curiosidade, a gente fazia muita coisa. Na época, a gente não tinha tanto acesso a informação e tecnologia como a gente tem hoje com a internet. Era tudo muito limitado. Então a gente queria instalar um driver, queria instalar um sistema, era uma briga, você tinha que correr muito para aprender. Hoje é fácil demais, mas não é tão simples, beleza? É fácil, mas não é simples. Pega essa visão. Porém, aquilo despertou o nosso interesse em montar o nosso próprio negócio. E a gente montou, na época, a nossa primeira Lan House. Assim, do nada. A gente tinha o nosso quarto, que a gente dormia, que dava de frente para a rua, na casa que a gente morava, lá em Minas, e a gente falou assim, não, a gente vai montar a nossa Lan House.
A gente simplesmente foi lá, abriu a porta, pintou lá, tirou algumas coisas, colocou umas mesas, fez umas baias na época, né? Colocamos 2 computadores e um servidor com uma impressora e começou dali a nossa jornada na área da informática. Além dos serviços de lan house que a gente prestava também serviços de manutenção, formatação, aí vem todo aquele processo, né, por trás da lan house, que era você tirar xerox, gravar DVD, música MP3 em pendrive, que naquela época, nossa, meu amigo, MP3 era ouro, né, igual hoje a gente tem Spotify, vocês vivem no luxo, Spotify é luxo, é luxo, é luxo. Então eu não tinha acesso, era muito difícil, né, a gente ter acesso a todas aquelas tecnologias, então a gente se dava muito bem com isso. E dali começou o nosso caminhar e a gente nunca parou. E a gente, da Lan House, obviamente, foi indo. Chegou um ponto que a Lan House já não era mais tão necessária como era na época, porque o computador foi se tornando mais acessível, veio o celular, veio o notebook, todo mundo já estava tendo condição de comprar um computador para pôr em casa, acesso à internet. Então foi coisas que foi se popularizando e chegou a um ponto que, né, a gente começou decidiu a montar a nossa assistência técnica e a gente começou a viver somente da manutenção e a Lan House já não era mais a nossa prioridade. A gente migrou o nosso negócio. Então a gente começou lá atrás, o primeiro passo que nos motivou foi esse, né, de conhecer, ter mais contato com a tecnologia, essa necessidade das pessoas por terem seus produtos consertados. Pô, estraga meu computador, vou jogar fora? Não, claro que não, é um bem caro. É igual meu carro, estragou o motor, você vai jogar seu carro fora? Claro que não. Você vai levar no mecânico para consertar. Aqui é a mesma coisa. Seu notebook estragou, você vai jogar fora? Não, você vai levar na assistência para o técnico arrumar. E daí, né, a gente começou a ter esse entendimento e montou a nossa assistência técnica e fomos trabalhando. E chegamos a um ponto que decidimos vir para Sergipe para trabalhar a nossa assistência aqui. E a gente montou aqui na capital, em Aracaju. E já praticamente aí 10 para 12 anos, né, a gente veio um período um pouco mais informal e montamos a nossa assistência e ao longo desses anos decidimos nos especializar somente em notebooks. E acreditem, o que a gente sabe do mercado hoje? É um mercado que tem uma demanda gigante e faltam muitos bons profissionais. Não tem profissionais suficientemente qualificados. Isso não é só aqui, tá? É todo lugar do Brasil. Falta técnico para mexer com tecnologia, para consertar as coisas. E tem eletrônico para todo lado. Especificamente, você pode migrar para o notebook. E aqui você vai ter esse entendimento, né, no nosso canal. A gente vai compartilhar. E vai transitar, né, nesse mundo aí de trazer todas as informações relacionadas a notebook para você. Então, assim, na jornada, qual que sempre foi a nossa maior... Eu nem vou dizer dificuldade, né? Porque hoje se evoluiu tanto, mas a dificuldade que a gente teve foi sempre o aprendizado de como que funciona um negócio em si. Quando a gente decidiu, de fato, começar a cobrar, a precificar, a vender o nosso serviço. Porque quando eu sei consertar, às vezes eu sou muito bom em consertar, mas eu posso não ser bom em outras coisas, e uma dessas coisas é fazer a precificação, entender como que funciona uma assistência técnica. Aí, meu amigo, é onde que começa, você tomar as cacetadas no pé dos ouvidos. Fui acender a luz ali, porque já estava ficando um pouquinho escuro aqui, para a gente poder continuar esse papo aqui, que vamos esticar mais um pouquinho. Então a gente começa, né, a entender que a maior dificuldade de se trabalhar com a parte de manutenção de assistência técnica é entender como que funciona essa mecânica do negócio em si, de preço, de como fazer o serviço, de como vender o nosso serviço. Porque se eu escolho trabalhar com a manutenção, vender esse serviço, ou quiçá montar a minha assistência, eu tenho que ter entendimento sobre negócios, eu tenho que ter entendimento sobre como vender meu peixe, como vender meu negócio, como eu vou entregar meu serviço, meu produto, se eu estou cobrando o preço certo. Então essas dificuldades surgem naturalmente ao longo do caminho. Eu acredito que essa vai ser sua maior dificuldade. Porque outras coisas como ferramentas, Flávio, mas eu não tenho grana para comprar ferramenta no começo,
eu não tenho equipamentos, eu não tenho conhecimento. Tudo isso são coisas mais palpáveis de você resolver desde que você decida partir para essa área. Ah, eu vou partir para a área do hobby. Eu quero mexer nas máquinas, aprender a consertar. Para mim, mexer nas minhas manutenções, você vai precisar de poucas coisas, uma chave Phillips, um pendrive, pincel, alguns poucos produtos, né? Eu vou dizer assim, um limpa-contato, um álcool isopropílico, que são coisas muito baratas de você ter hoje. Ah, mas eu quero seguir o segundo caminho, que é fazer as minhas próprias manutenções, vender meu serviço como técnico. Aí você já começa a ter que gastar um pouquinho mais, mas obviamente você começa a ganhar mais. Pô, uma formatação, dependendo da minha realidade, da minha região, eu vou cobrar aí 100, 150, né? A gente até já falou um outro vídeo sobre precificação. Então, assim, à medida que eu vou ganhando, eu já vou investindo nas minhas ferramentas. Então, eu vou comprando uma fonte melhor, eu posso comprar uma fonte regulável, eu posso comprar ferramentas, chaves melhores, eu posso comprar um alicate melhor, eu consigo, né, ter acesso a treinamentos, porque às vezes uma mentoria, um treinamento pode me ajudar e vai me ajudar em muito, aí eu não passar por todas as dificuldades que é começar um negócio do absoluto zero sem saber nada. É desafiador? Mas quando você tem ajuda, né, tem alguém ali vindo aqui, vem cá, não faz isso, vai por esse caminho, vai por outro, você começa a entender o sentido de ter uma mentoria. E foi assim com a gente. Né? A gente ficou muito bom na parte técnica, mas a gente teve muito apoio, muito na parte de organização do negócio. Preço. Essa foi a maior dificuldade. Precificar, você entender como você entrega seu produto, você entender como você entrega seu feedback, você entender como que você alinha os seus pacotes de serviço, você entender o que você vai fazer. Então, todas essas foram dificuldades que nós tivemos. E ao longo do caminho, elas foram apertando, mas de uma maneira que quase que a gente fala assim, não, vamos largar a mão disso aí, não vamos mexer com isso mais não, porque isso aí não é para nós não. É muito difícil, é muito cansativo, é estressante, e de fato é. Mas sabe por que foi tudo isso? Porque foi tudo sozinho. Foi tudo aprendendo a fazer passo a passo, apanhando, executando, tendo que rodar, porque não tem pessoas que entregam nessa área, principalmente da tecnologia e da informática, que entregam conteúdo, né? Tem base de fato. Eu sei porque eu corro o mercado por aí, tem alguns treinadores, né, na área da informática, mas é muito da parte técnica. A parte técnica, às vezes, entende que ela faz parte, ela é essencial. Mas o negócio não é, o segredo não está na parte técnica. Se você é um bom profissional, você executar, é importante, claro, você executar, ter qualidade no seu serviço. Mas a grande sacada é um outro mundo, que é o mundo quando eu entro para o negócio, para o empreendedorismo. Às vezes eu posso captar profissionais para trabalhar para mim, eu quero montar, quiçá eu quero montar a minha empresa e começar a ganhar bem, começar a ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais por mês trabalhando na minha assistência. Não, eu quero ser um técnico particular, eu quero ganhar de 5 a 10 mil aí tranquilo. Dá para fazer, não é complicado você ganhar, mas porém, a dificuldade que você vai encontrar no meio do caminho é esse processo organizacional, porque a informação técnica, ela é legal, ela é muito boa, ela é importante. Não posso desprezar a forma técnica, mas às vezes, sabe, não adianta eu ser muito bom numa coisa na técnica e não ter outra base aqui, ó, não vai equilibrar minha balança. E às vezes quando a gente começa um negócio, eu sou muito técnico e sou zero empreendedorismo, então a balança tá assim, ó, eu sou muito técnico. Porém, a balança tem que vir equilibrando, porque senão ferrou. Porque isso aqui, se você tá muito de cá, você não vai saber precificar, você não vai saber atender bem o seu cliente, você não vai saber dar feedback, você não vai saber como você vai divulgar o seu serviço. Então vão aparecer vários fatores, um caminhão de fatores aí que vão te desanimar no meio do caminho, que vai jogar terra em todo o seu conhecimento técnico. Você pode ser o melhor cara do mundo. Então a proposta aqui do Notebook do Zero, né, uma das propostas, é realmente trazer essa bagagem para você de toda a nossa experiência no empreendedorismo. Eu vejo uma galera por aí, né, falando, marketando de alguns ganhos aí que eu vou falar para vocês, viu? Tendo muito serviço aqui,
os caras juntam ganho lá de uma eternidade, porque tem uma realidade, né? Tem uma realidade para o seu local, para a sua região, para o tanto que você investe. Se eu for falar do meu faturamento, eu não posso falar do meu faturamento comparado a uma pessoa que está começando agora, tem 1 ano, 2 de loja. Às vezes não é só você colocar dinheiro, pô, tem grana para injetar num negócio, beleza. Você pode ter grana para injetar num negócio, mas se você não tiver o conhecimento desse negócio, o know-how, sua grana aí vai ser desperdiçada. Então eu tenho que sempre equilibrar também quantidade de investimento, com o meu fluxo de serviço. Mas isso são só entendimentos que a gente tem. Como eu disse, ou você vai gastar muito tempo e muita grana aprendendo isso sozinho, ou você vai partir para um caminho onde você tem um auxílio, uma mentoria para te ajudar, ou você pode vir aí, né, para esse básico, para esse mundo de hobby. Eu quero aprender, mas eu não quero empreender, eu não quero ter o meu negócio, mas eu quero saber a parte técnica também. A parte técnica, como eu disse, ela é apurada, ela é muito top. Porque às vezes tem muita coisa que eu vejo aí que eu falo que, gente, é desnecessário, às vezes. Não que não é importante, mas tipo, vou aprender instalação do sistema. Tem alguns conceitos que são fundamentais, meu amigo, que você tem que aprender. Mas aí às vezes a galera pula nessas etapas aí, e às vezes tem gente que aprende coisa muito técnica demais, talvez que você nunca vá usar. Então a gente está reunindo aqui os dois mundos, né? Esse mundo da parte técnica e o mundo do empreendedorismo, assim, ó, bem equilibrados. Então aqui é uma balança que vocês vão ver aqui no canal, sempre com nós aqui no nosso dia a dia. Fechou, meus leões e minhas leoas? Então eu trouxe aqui para vocês hoje um pouco, né, das minhas aspirações que me trouxeram até aqui. Eu contei um pouco para vocês das dificuldades também. Obviamente, né, se a gente for desdobrar esses temas aí, ações, a gente poderia falar muito mais sobre esse assunto. Então, se você gostou desse vídeo até aqui, né, chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado por ter assistido todo esse conteúdo. Se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né, vamos trocar essa ideia. E conta para mim quais são as suas inspirações na área da informática. Você gosta dessa área de tecnologia? Gostaria de aprender um pouco mais? Gostaria de empreender? Qual que é a sua aspiração aí que você está pensando? Obviamente, os dois caminhos podem te levar, né, a monetizar, ganhar grana, mudar de profissão, assim como várias outras. Mas para quem gosta de tecnologia, é uma área que eu só posso te dizer o seguinte: tá lotado de serviço e falta bons profissionais competentes e que saibam, né, equilibrar essa balança do técnico com o empreender quando eu falo de partir para essa área profissionalmente. Como hobby, posso também aprender, não tem problema nenhum. Pode ser que lá na frente faça sentido para mim investir e tá tudo bem. Fechou, meus leões? Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo aí com aquele amigo seu que tá na dúvida aí, que gosta de tecnologia e talvez queira aprender informática. E acompanha, né, que tem vídeo todo dia aí no canal aí. A gente fala vários assuntos aí, aborda vários temas aqui no Notebook do Zero. Tamo junto, até depois do fim.